Olá, segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, com a revisão do nosso primeiro bimestre, né? Então vamos ao primeiro assunto que a gente aprendeu nesse bimestre lá no comecinho, né, antes do carnaval ainda, que foi o futuro com will, né? Então existem dois futuros no inglês, o futuro com will e o futuro com going to, né? E eu considero esse aqui ser o futuro mais fácil, porque é só a gente colocar o will na frente do verbo que a gente já mudou, né, o verbo para o futuro. Tá? Então, aqui tem exemplos com o verbo study, o verbo estudar, né? Então, se eu coloco o will study na frente, estou colocando o verbo estudar no futuro, né? Então, I will study, eu estudarei. You will study, você estudará, e assim sucessivamente, né? Então, olha lá. She will study on Sunday. Então, ela estudará no domingo. Estou colocando o verbo estudar, portanto, no futuro. Para negativa, a gente muda do will para o won't, né? Então, she won't study on Sunday. Ela não estudará no domingo. E se for uma pergunta, a gente tem que colocar o will antes do sujeito, né? Fazer a inversão do will com o sujeito. Vocês gostam de memorizar, né? Como colocar o will no começo da frase. Mas nem sempre é assim, porque pode ter alguma palavra antes, né? Então a gente tem que memorizar essa regra como will antes do sujeito. Tudo bem? Então, para perguntas, a gente faz a inversão do will com o sujeito, tá? Will she study on Sunday? Então, ela estudará no domingo? Bom, com o verbo be, né? O verbo estar ou ser, né? Mas aqui ele está como estar. We will be at the mall at 8. Então, nós estaremos, né? Então, colocando o verbo estar no futuro, nós estaremos no shopping às 8. Na negativa, como fica? We won't be at the mall at 8. Nós não estaremos no shopping às 8. Se for uma pergunta, nós estaremos no shopping às 8? We will be at the mall at 8. Então, eu estou invertendo a posição do will com o we. Opa, cliquei aqui no botão sem querer. Então, a gente precisa fazer essa inversão quando for a pergunta, tá? Do will com o sujeito. Em relação às regras do will, são somente essas. Depois a gente aprendeu sobre present e past continuous, né? Que é quando a gente usa os verbos com ing. Lembrando que os verbos com final ing no inglês, eles são equivalentes aos verbos com final ando, indo, indo no português, né? Então, comendo, bebendo, dormindo, fazendo, tentando, né? E por aí vai. Então, olha lá, cry, que é o verbo chorar, com ing no final, crying, chorando. Eat, que é o verbo comer, eating, com ing no final, comendo. Sleep, que é o verbo dormir, sleeping, com ing no final, dormindo. E assim sucessivamente, tá? E a gente precisa saber, né, o verbo estar, que é o verbo to be, né, para poder utilizar essa gramática, porque a gente fala, né, eu estou dormindo, ela está comendo. Então, eu preciso saber utilizar o verbo estar para poder utilizar os verbos com ing. Tudo bem? Então, eu tenho aqui no presente, tá? O verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Na negativa, então a gente tem a presença do not na frente da forma afirmativa. E na interrogativa, a gente precisa fazer a inversão. No passado, a gente tem o uso de was e were, né? Eu estou passando essa parte meio rápido porque vocês têm essa tabela no caderno, né? Então é só ir lá e consultar, tudo bem? Então, no passado, a gente usa was e were, né? Então, para eu estava, você estava, ele estava, nós estávamos, né? Então, para o verbo estar no passado, a gente tem as formas was e were. E na negativa, wasn't e weren't. Na interrogativa, continua a mesma coisa, a gente precisa fazer a inversão. Tudo bem? Ok, vamos a alguns exemplos, né? Olha lá. I am studying. Então, eu estou estudando no presente. I was studying. Agora mudou para o passado. Eu estava estudando. She isn't cooking. Ela não está cozinhando. Então, no presente. Agora no passado. She wasn't cooking, né? Na pergunta, então, tem que ter a inversão, né? Então, olha lá. Na afirmativa, eu uso they are. Mas a pergunta que eu uso, are they? E isso serve para todos os outros. Eu estou fazendo só um exemplo aqui com they are, né? Então, are they sleeping? Eles estão dormindo? Were they sleeping? Eles estavam dormindo? Então, no passado, né? Então, tanto no presente quanto no passado, aqui a gente faz a inversão. Tudo bem? Por fim, a gente aprendeu can e could, né? Que são os verbos poder, conseguir e saber do inglês. Lembrando que can é o presente, né, desses verbos aqui, e could é o passado desses verbos. E aí tem alguns exemplos aqui. Então, I can cook, né? Eu posso cozinhar, eu consigo cozinhar, eu sei cozinhar. Qualquer uma desses três traduções servem.
Paula can play volleyball. Então, Paula sabe jogar vôlei. Paula consegue jogar vôlei. Enfim. I can't help you. Eu não consigo te ajudar, né? He can't open the window. Então, ele não consegue abrir a janela. Ele não pode abrir a janela. Então, can't aqui sendo a negativa de can, né? E na interrogativa, como nos outros tempos que a gente acabou de revisar, também tem que ter a inversão, né? Então, inverte com o sujeito. Can you speak Spanish? Você sabe falar espanhol? Can Laura do push-ups? Então, Laura consegue fazer flexões, tá? Então, aqui frases no presente. E embaixo, frases no passado, então, utilizando o could, né? Então, I could ride a bike, né? Eu sabia andar de bicicleta. Ou então, she could ride a bike. Ela sabia andar de bicicleta. Lembrando que can e could não muda de acordo com o sujeito. Eles continuam como can e could para todo mundo, tá? Não precisa se preocupar. I couldn't sleep late, né? Eu não podia dormir tarde. Ou então, eu não pude dormir tarde. He couldn't speak English. Então, ele não sabia falar inglês, ele não podia falar inglês. Na pergunta, também tem a versão. Could you close the door? Você poderia fechar a porta? Você podia fechar a porta? Could Samantha read when she was 5? Então, Samantha sabia ler, Samantha podia ler quando ela tinha 5 anos. Tudo bem? Então, em cima, exemplos de frases, né, no presente, embaixo, exemplos, perdão, de frases no passado. Tudo bem? Então, can para o presente, could para o passado. Ok? E são os verbos, né? Poder, conseguir e saber aí do inglês. Não importa como a gente traduz, né? Vai depender aí do contexto. Tem contexto que cabe mais de uma tradução sem problema nenhum. Ok? Importante, precisa estudar os exercícios do caderno. Aqui são somente alguns exemplos, tá? Então, precisa ir lá no caderno, consultar os exercícios que a gente fez, né? Tem exercícios no desafio que são parecidos com os do caderno, então, né, tem que ir lá no caderno, sim, consultar o que a gente fez durante o bimestre, tudo bem? Desejo a vocês bons estudos, tá? Se necessário, assistam esse vídeo pelo menos mais uma vez, porque tem bastante detalhe aqui para a gente se atentar, para a gente poder fazer um bom desafio, conseguir uma nota boa aí no desafio. Tudo bem? Nos vemos então. Qualquer coisa, podem mandar uma mensagem no WhatsApp, ok? See you!